Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele, esse é o canal Dani G Te Fala e hoje a gente vai vir com um videozinho de desabafo. Sei que vocês viram que eu coloquei um comunicadozinho, fiquei um tempinho afastada de vocês, estou um pouquinho melhor e aí o vídeo é para falar sobre isso, tá bom? Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Muito chato, só com vocês ouvindo eu falar, eu vou aproveitar e enquanto eu falo com vocês eu vou estar aplicando essa máscarazinha, tá? Facial. Ela é controle de brilho e poros, tá? Ela é com carvão aditivado. E é isso. Vou aplicando a máscarazinha no rosto e vou conversando com vocês. Um motivo por ter ficado aí um tempinho sem estar trazendo nenhum conteúdo pra vocês, sem aparecer por aqui. Bom, é o seguinte. Em 2018, eu comecei a sentir alguns probleminhas de saúde. Tontura, tremedeira, enjoo, dores no peito, insônia, enfim, dentro de outros muitos sintomas. E até então eu imaginei que eu tava com alguma doença muito séria, assim, né, no caso, assim, na realidade eu pensei que fosse morrer por algum motivo. Imaginei que fosse problema de coração, uma série de coisas. E aí eu procurei o médico. Ao procurar o médico e descrever os sintomas que eu tava, ele passou alguns exames. Meus exames deram tudo ótimo, tudo ok. E aí ele suspeitou que fosse alguma coisa psicológica e me encaminhou para uma psicóloga para estar fazendo a avaliação. Fazendo a avaliação com a psicóloga e contando tudo que eu estava sentindo já há um bom tempo, ela chegou a dizer, dar o diagnóstico de depressão com ansiedade, com picos de ansiedade, tá? Isso foi finalzinho de 2018. Eu comecei a sentir no meio de 2018 e só procurei o médico no finalzinho já do ano, já no final de novembro. Fui diagnosticada com depressão e ansiedade, picos de ansiedade, tá? Lembrando que a minha ansiedade, ela era mais leve, não era que nem essas que tem gente que fica achando que tá sendo perseguido e tal. A ansiedade em si era mais leve, o que estava mais forte era a depressão. Eu entrei em tratamento com medicamentos, fui aconselhada a estar fazendo coisas que eu gostasse, atividade física e tal, que isso ajudaria e eu melhoraria com o auxílio do medicamento. E de fato aconteceu, eu melhorei, graças a Deus, na época. Na realidade eu imaginei que eu já estava praticamente curada, mas isso fazendo uso dos medicamentos, óbvio. Continuei usando os medicamentos e até então estava bem, conseguindo dormir e tal, não apresentou mais os sintomas que eu tava. E fiquei assim até o iniciozinho de 2020. Em janeiro, no dia 30 de janeiro, minha mãe veio a óbito. Minha filha viajou dia 16 de janeiro, minha filha mais velha, foi morar em São Paulo. E aí, um dia após a viagem da minha filha, minha mãe teve a primeira crise de AVC. Lembrando que quem cuidava dela era eu. Minha mãe tinha problemas de Alzheimer, problema de hipertensão, problema de diabetes. Era cheia de probleminhas já relacionados à idade, né? A gente sabe que geralmente os idosos, quando vão chegando a uma determinada idade, vai acumulando esses probleminhas de saúde. E aí ela teve a primeira crise de AVC. Ficamos aguardando vaga no hospital e ela ficou sendo acompanhada em casa mesmo. Quando foi no dia 26 de janeiro, dia do aniversário dela, ela estaria fazendo 72 anos, ela teve outra crise de AVC, teve outro AVC, e aí foi internada em uma cidade vizinha, que é a cidade que a gente mora. Mas só que nessa cidade não tinha leito apropriado para o quadro dela, porque a gente estava lá
esperando vaga em um hospital que trataria desse tipo de problema, que teria um médico especialista para isso, teria máquina para fazer tomografia e tal. Quando foi no dia 29 de janeiro, 3 dias depois, ela veio a ter a terceira crise de AVC. Isso era aproximadamente umas 6 horas da tarde. E aí a gente foi transferido para o hospital, para esse hospital que seria o apropriado para ela. A gente foi transferido 7 horas da noite, demos entrada no hospital. 9 horas da noite a gente... 9 horas da noite foi feita a tomografia nela. E aí, para nossa surpresa, depois de ter sido feita a tomografia, vieram comunicar a gente que essa tomografia só seria vista 7 horas da manhã do dia seguinte e que ela teria que ficar aguardando o médico chegar. No caso, o médico chegaria às 7 horas e aí ele estaria vendo essa tomografia dela. Sendo que o hospital que ela estava lotado, e aí ela teve que ficar numa maca no meio do corredor. Nem sequer um soro foi colocado nela. Às 3 horas da manhã, a minha mãe começou a colocar sangue pela boca. Eu pedi ajuda, pedi socorro. E vieram, me acalmaram, falaram que aquilo era normal, que eu não me alterasse, que tudo ia ficar bem. E novamente nada fizeram. Quando foi por volta das 5 horas da manhã, ela voltou a colocar sangue de novo, mas dessa vez em grande quantidade. E aí mais uma vez eu pedi socorro, pedi ajuda. Saíram levando ela às pressas. E esse foi o último momento que eu vi a minha mãe viva. Dia 30 de janeiro, minha mãe faleceu. Por negligência, por falta de atendimento, por falta de amor com o ser humano. Ela morreu passando mal num corredor, sem sequer ter sido colocado nenhum soro, sem ter sido colocado nada. Ela ficou lá, à míngua, e a única pessoa em que estava com ela, estava vendo o quadro dela, estava avaliando ela, era eu. A pessoa que cuidou dela enquanto pôde. Como eu disse, eu já tinha tido esse problema de ansiedade e de depressão. E ao ver tudo que aconteceu com a minha mãe, sem ter podido fazer nada, a depressão veio com tudo. Me levou à lona. Eu acho que até uma pessoa que tivesse no seu estado normal, psicológico, teria ficado abalado vendo tudo que eu vi. Que eu não vou descrever aqui, porque as cenas foram fortes, né? E vocês não merecem ficarem imaginando esse tipo de coisa na cabeça. Basta só vocês saberem que eu assisti ela morrer. E foi um baque muito grande pra mim. Bom, isso foi em janeiro. Aqui na cidade onde eu moro, o corona ainda não tinha chegado, né? Isso foi ano passado, ainda não tinha chegado por aqui com essa força. A gente ouvia falar, mas tipo, coisa que tava atacando na China e tal. Tipo, não tinha chegado ainda com força aqui. E aí eu voltei ao médico, o médico dobrou os medicamentos todos. E mesmo com medicamento, eu vivia dopada. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu vivia como se eu não estivesse aqui. A pessoa falava comigo, eu não respondia, eu nem sei quem era que estava falando comigo. Eu fiquei num estado que eu não desejo para ninguém. E aí o médico receitou que eu deveria sair, me movimentar, conversar, passear, me distrair. E aí sim, o corona chegou na minha cidade. E aí foi dado lockdown, onde ninguém poderia mais sair de casa. Enfim, isso aí vocês sabem como é que é. E aí eu fiquei sem poder sair, que era uma das prescrições médicas, né? Sair, se distrair e tal. Fiquei presa em casa. Com muito medicamento, com muito amor e carinho do meu esposo, das minhas filhas que estão aqui. Eu consegui
amenizar um pouquinho dessa dor, que é uma dor que não passa, né? Ela não some, ela ameniza, mas ela não passa, ela não some. E pensando neles, eu comecei a lutar contra essa doença, contra esse sentimento, para poder estar melhorando. Quando foi em julho, eu recebi a notícia, né? Ela já vinha passando mal, mas ela estava me escondendo devido a tudo o que tinha acontecido. Ela não queria me preocupar, até porque as ordens médicas eram para evitarem de estar me preocupando, evitarem de estar me passando as coisas. Essa é a realidade. Eram para estar me escondendo as coisas que estavam acontecendo na minha volta para que eu não piorasse. Mas em julho, ela já estava num estado bem crítico. E aí a minha filha veio falar para mim que estava passando muito mal. Ela estava vomitando sangue, muito sangue. E aí bateu o desespero novamente, porque eu vi minha mãe botar sangue. A gente fez vários exames nela, levamos ela ao médico. Depois de muitos exames, a gente descobriu que ela estava com uma doença chamada H. pylori. Só que essa H. pylori já estava tão avançada que estava dando pangastrite nela e úlceras por todo o estômago e esôfago. E essas úlceras já estavam bem grandes já. E esse sangramento vinha das úlceras. A gente foi atrás da entrada na medicação, no tratamento, para ver o que a gente conseguia fazer. E aí a gente descobriu que ela estava grávida de 4 meses. Gravidez essa que nem ela sabia porque ela estava menstruando. Enfim, veio de novo aquela sensação de medo, sensação de impotência, de ver minha filha mal e saber que ela não ia poder fazer o tratamento devido à gravidez. E aí eu caí de novo numa terceira crise de depressão. Bom, o importante é que meu neto nasceu, ela tá bem, eu segui com o tratamento, segui com tudo e melhorei. E aí vocês devem estar perguntando, sim, mas aí por que você parou de gravar? Né? Porque isso aqui pra mim é uma terapia. Eu gravo tanto que vocês sabem que eu não tenho tantos seguidores, eu não ganho dinheiro com o YouTube. São poucas as pessoas que me seguem. Eu agradeço vocês que me seguem, agradeço a preocupação de vocês, tá? Por eu não ter postado e tal. Muitos vieram lá no Instagram, tá me perguntando o porquê. Já coloquei a explicação lá também. Nada mais justo do que vir explicar a vocês aqui, porque eu sei que tem gente que tá aqui que não me segue lá. Então eu tô vindo explicar pra vocês também. Agora em janeiro, né? Isso foi ano passado. Agora em janeiro completou 1 ano. E aí, na véspera do aniversário dela, que seria o aniversário dela, eu estaria fazendo 73 anos. Eu desabei. Porque veio um filme, sabe, na cabeça, assim. E veio ela escolhendo o sabor do bolo que ela queria, a comida que ela queria comer no dia. E saber que ela não fez nada disso. Porque ela foi internada no dia do aniversário dela, ela não pôde. E aí 4 dias depois completava o ano da morte dela. E eu fiquei num estado em que, desculpa, não dava pra gravar nada pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo agora porque eu sei que vocês não têm culpa, vocês gostam do conteúdo, vocês sentem falta. Mas não daria pra colocar um sorriso no rosto e fingir pra vocês que eu tava bem, porque eu não tava. Acredite, agora eu tô bem melhor do que eu tava, e mesmo assim, só em falar, eu fico assim. Isso porque eu tô falando. Imagina, né, como é que eu estava mês passado, como eu fiquei. E eu não deixo os meus conteúdos, eu não deixo gravado, tipo, com 1 mês de antecedência. Geralmente, tipo, eu gravo no sábado, no domingo, e aí vai postado na terça-feira. E aí eu gravo novamente na segunda ou na terça para estar postando na quinta. Geralmente os conteúdos são gravados para vocês assim, tudo bem fresquinho, nada, muita demora, entendeu? Sempre assim, eu não gravo tipo conteúdo de 3, 4 semanas e depois saio só postando, entendeu? Então não tinha como eu fazer.
A gente postou ainda, chegamos a postar o que já estava gravado, que já tinha sido gravado já com alguns dias de antecedência. Mas aí depois que acabou, eu fiquei sem condições de gravar. Eu não ia conseguir estar falando com vocês e na minha mente está vindo outra coisa, porque imagina eu estar aqui falando para vocês de cabelo e mostrando e do nada começar a chorar, vocês iam ficar aí do outro lado sem entender nada. E por mais que a minha editora tentasse depois editar e cortar, quando voltasse meus olhos iam estar vermelhos, eu ia estar com a cara provavelmente um pouco inchada, porque incha quando eu choro e vocês iam ficar sem entender. Então eu preferi ficar sem gravar. Pedi para que ela colocasse aquele comunicado para vocês e preferi ficar sem gravar. Então eu tô vindo agora para dar explicação e espero que vocês entendam. Eu tenho um problema de depressão, de ansiedade. Foi descoberto em 2018, eu não sei dizer ao certo quando começou, porque o que a psicóloga explicou para mim na época, quando eu dei início ao tratamento, que às vezes a gente já vem arrastando isso já há um tempo, até a gente descobrir ou ter suspeita, ou algum médico suspeitado que seja, para iniciar o tratamento. Tem pessoas que descobrem logo, e tem pessoas que às vezes levam anos para descobrir que tá. Então não tem como eu dizer de fato quando eu comecei com o problema da depressão e da ansiedade. Eu só posso dizer que foi descoberto em 2018 e ela se agravou muito ano passado devido a tudo que eu passei no ano passado. E o que aconteceu dessa vez foi as lembranças, porque infelizmente a gente não consegue apagar esse tipo de coisas do rosto da gente, da mente da gente. Então é isso, eu espero que vocês entendam. Tá secando porque ela fica assim, tá? Ela é bem pretinha e depois ela vai ficando cinza. Eu vou deixar ela terminar de ficar totalmente sequinha. Vou retirar e aí venho com o rosto limpinho pra vocês. Mas esse vídeo era mais mesmo para poder estar explicando para vocês o motivo de ter ficado esse tempo afastado, sem estar gravando para vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês entendam, compreendam e principalmente se vocês conhecem alguém que tenha esse tipo de problema, não julgue. Às vezes você pergunta para a pessoa o que ela está sentindo, o que você pode fazer para ajudar e ela não responde, ou simplesmente diz que está tudo bem. Mas é porque na realidade a gente não tem noção do que possa ser feito para ajudar a gente. Se a gente soubesse, acredite, a gente diria, a gente mesmo faria. Porque ninguém gosta de passar pelas coisas que a gente passa, pela dor que a gente passa, o medo, o desespero. E quando vem tudo junto. Às vezes a gente está bem, brincando, rindo com alguém e do nada vem aquilo de uma vez que você desaba e você não consegue nem dizer, porque nem você não sabe o que é que está te causando. No meu caso eu sei um pouco, né? Como eu falei, as lembranças mexeram comigo. Mas talvez tenham até mais coisas que tipo, meu cérebro sabe, minha mente sabe, mas que eu não sei. E aí acumula tudo e quando explode, explode de uma vez. Então, tenham paciência, se vocês conhecem alguém que tem esse problema, tenham paciência. Tudo que essa pessoa precisa de vocês é o amor, o carinho de vocês, a paciência. E, principalmente, não julguem. Porque cada pessoa tem uma maneira diferente de se comportar, cada pessoa tem um sistema diferente. Tem pessoas que não saem da cama, tem pessoas que não comem. Eu sei porque, na época, eu fiquei assim, logo depois do acontecimento, eu fiquei num estado que eu só queria... Eu não dormia. Mas eu não queria sair da cama. Eu não tinha vontade de me levantar nem para tomar banho. Sabe? Era uma coisa assim que eu pedi a Deus que me levasse também. Sendo que eu tenho minha filha pequena para criar. Mas é porque a dor era tão grande, sabe? Que parecia que o alívio era isso. Às vezes eu acho que é até por isso que tem muita gente que recorre, né? Infelizmente aí. Então não julgue, porque julgar, virar as costas para a pessoa que está com esse tipo de problema... só faz o problema piorar, só faz a dor dessa pessoa piorar, tá bom? Então, é isso. Eu vou deixar terminar de secar aqui. Eu volto com ela sequinha pra vocês verem como é que ela fica totalmente seca no rosto.
Depois vou retirar e volto sem ela. Só pode finalizar o vídeo mesmo, tá bom? Mas até então era isso. Obrigada pela atenção de vocês, tá? E logo, logo a gente volta aos nossos conteúdos normais, cabelo, de make. E não se preocupem, porque apesar de estar desabafando aqui com vocês e tal, acreditem, eu tô bem melhor do que eu tava. Senão eu não estaria nem conseguindo ficar aqui diante de vocês falando sobre esse assunto. Só que eu achei não, eu tenho certeza que é algo que precisa ser falado, precisa ser dito, porque assim como existem muitas pessoas sofrendo com essa doença, tá? Então não é algo para a pessoa esconder, para a pessoa se calar, para a pessoa ter vergonha, é algo para ser falado sim, tá? E que vocês saibam que as pessoas que estão aqui do outro lado são pessoas normais como vocês, que têm esse tipo de problema também, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com a makezinha. Oh, desculpa, com a make não, com ela sequinha, pra vocês verem como é que fica depois totalmente seca, tá? Bom, e aí depois de removido fica assim, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas os poros ficam menores, viu? O nariz, ó. Tá, esse é o efeitozinho que ela dá. Aí o que acontece? Aqui é de noite. Eu gosto de fazer assim, né? Porque como tira com água morna e tal, aí o que eu vou fazer? Eu agora vou pegar, né? Porque ela faz uma limpeza profunda. Eu vou pegar, vou passar uma aguinha micelar e vou fazer todo aquele processo que eu já tinha feito aqui com vocês do skincare. Eu vou pegar e vou fazer agora um skincarezinho que eu já mostrei pra vocês, já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso. Até o próximo. Tchau. Ah, não se esquece. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários. Compartilha. Se você sabe que tem alguém que tem esse problema. Compartilha. Para poder a pessoa saber que ela não tá sozinha no mundo. Que tem mais pessoas com esse problema. Tá bom? E principalmente, não julgue quem tem esse problema. E se você tem, força. A gente vai passar por isso. E vamos sair dessa. Tá bom? Então, agora sim, é isso. Tchau, até a próxima.